Fala galera, tudo bem com vocês? Quarta-feira é dia de música e todas as quartas eu vou conversar um pouco com vocês sobre o que eu estou ouvindo. Bom, nessa semana, nesse primeiro programa, nesse quadro de estreia, eu vou falar com vocês sobre uma banda que surgiu no final da década de 80, que esse ano está completando 40 anos, né? Fazendo uma turnê comemorativa de 40 anos. É, Ali reunindo os membros da formação clássica da banda, menos um que inclusive partiu no início dos anos 2000. Estou falando dos Titãs. E esse vídeo, eu não quero falar muito sobre a história da banda, até porque você pode encontrar séries, documentários, inclusive produzidos pela própria banda. Tem um documentário agora que está no Star Plus. Então você pode encontrar aí materiais para conhecer um pouco mais da história. Eu vou falar sobre a discografia, sobre o que eu escutei, sobre o que mais me chamou a atenção. Bom, eu vou dividir o vídeo em 3 momentos. Primeiro eu vou falar por que eu escutei, o segundo eu vou falar um pouco sobre a discografia e por último eu vou falar das minhas preferências depois de ouvir. Bom, por que eu escutei? Eu fui pro show. Eu sou uma pessoa muito vidrada em música, para começar. E eu sempre tive muita vontade, dos artistas que eu gosto, eu sempre nunca tive muita vontade de ficar escutando só os singles, as músicas mais conhecidas. Eu não sou muito esse cara educado pelo Spotify, de ouvir playlist, de ouvir só as músicas que tocaram no rádio. Eu sempre gosto de ouvir um trabalho, o álbum, porque eu acho que diz respeito a uma fase de uma banda ou de um artista, as influências que ele estava ouvindo, sobre o que ele estava lendo, sobre o que se estava vivendo. Então, eu acho muito interessante isso. Bom, e no caso dos Titãs, eu me debrucei para ouvir. Eu tentei ouvir mais ou menos por 2011, não consegui. A discografia completa, todos os álbuns, música por música. E eu agora fiz isso nesse momento. Por conta da turnê de shows, por conta do show que eu fui e tal, por conta desse clima, né? Muito interessante. E aí eu, né, reuni ali a grande parte dos álbuns, eu não ouvi a discografia toda, até os últimos álbuns, os álbuns mais atuais. Escutei até o álbum de 2001, 2002, se eu não me engano, que é a melhor banda de todos os tempos. Eu comecei dele e vim descendo até os primeiros. Terminei, inclusive, agora recentemente ouvindo televisão, ouvindo o Titãs, o álbum de estreia, e também ouvi o Go Back, que é um álbum ao vivo, que é depois do quarto álbum, que foi gravado no Festival de Monterrey. Então, eu ouvi de trás para frente. Bom, e ouvi dessa forma porque eu achei que mais interessante ouvir das últimas do que das primeiras. E aí, teve uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu fui em alguns canais ver algumas entrevistas dos membros, principalmente o canal do Nando Reis, que ele criou uma série de vídeos lá falando sobre fatos do álbum, falando um pouco sobre momentos da banda. Eu acho que a banda pode ser dividida em alguns momentos bem interessantes. Você tem ali o primeiro momento, né, que são, podemos colocar assim, os 2 primeiros álbuns, o Titãs e o Televisão, que tem alguns sucessos da banda, né? Tem Televisão, né? No primeiro álbum, inclusive, tem Sonífera Ilha, tem Marvin, tem Toda Cor, tem bastante música que virou música bem conhecida por parte da banda. Gripe é foda. Esse tempo seco é complicado. Ficou bem conhecido por parte da banda, mas eu acho que são álbuns que não estão, digamos assim, com a identidade conhecida da banda. Eles são álbuns de maturação. O primeiro e segundo álbum são álbuns ali, podemos dizer, até mais experimentais, podemos dizer assim. Álbuns que tem um recorte ali de produção, né? O Televisão produzido pelo Lulu Santos. Músicas bem conhecidas. Desses dois, o Televisão eu acho que é um álbum mais pronto, mais legal, mais interessante, mais bem produzido. Por ser o primeiro álbum da banda, né, o álbum de estreia, tem algumas limitações, mas já era um álbum feito com gravadora.
Depois, né, você tem o terceiro álbum, que aí já começa um novo momento da banda. O terceiro álbum, conhecido, né, o álbum mais icônico da banda, o clássico, que é o Cabeça Dinossauro, o primeiro álbum produzido pelo, talvez, o grande produtor da banda, né, que é o Liminha, é um baixista que é muito conhecido, e que é um produtor que era conhecido já por produzir muita gente, né, ter produzido os Paralamas, por exemplo. Então, o Liminha, né, um cara muito conhecido na música pop brasileira, nessa música que estava presente na rádio, vai produzir o primeiro álbum dos Titãs, que é o Cabeça Dinossauro. Inclusive tem fatos muito interessantes, né? É a partir desse álbum, por exemplo, que o Nando Reis vai tocar baixo em todas as faixas. Antes ele revezava com o Paulo Miklos naquelas que ele cantava. Então ele vai ser o baixista oficial da banda, né? No primeiro álbum, você tem o André Jung, que no segundo já entra o Charles Gavan, né, na bateria, que já é essa formação clássica. Mas o terceiro álbum ele se caracteriza por isso, o Nando Reis tocando baixo em todas as músicas e a produção do Liminha. E um álbum muito icônico, né? Um álbum muito icônico que tem várias faixas bem conhecidas. Um álbum que, segundo muitas pessoas, é um álbum que já tem influência ali do punk rock, por exemplo. Tem músicas como Polícia, Homem Primata, que é uma música que tem influência do ska, por exemplo. Você tem Estado Violência, você tem Porrada, você tem várias músicas ali que viraram é, grandes hinos da banda e é o álbum mais simbólico. Talvez se você perguntar a qualquer fã dos Titãs qual é o melhor álbum da banda, você vai, por exemplo, ter essa resposta, de que o melhor álbum é o Cabeça Dinossauro. Era o último álbum desse primeiro contrato da banda, e a banda ali gravou da forma que mais queria, né? Com uma identidade já mais pronta, mais madura, e é um álbum de grande sucesso. É um álbum demarcador para a banda. O segundo álbum desse momento mais maturado da banda é o Jesus Não Tem Dente no País dos Banguelas, que na minha opinião é o melhor álbum da banda. É o musicalmente mais maduro. Tem essas influências do Cabeça Dinossauro, mas musicalmente já é superior. E tem muitas músicas conhecidas, né? Tem Lugar Nenhum, Diversão. Eu acho que esse álbum ele tem assim, sabe, uma riqueza muito interessante. Ele é muito bom. Eu gosto. E tem o terceiro álbum dessa fase do Liminha, que é o Omblesk Blond, né, que tem a participação de Mauro Quitéria, que é um álbum que já tem mais influências de outras perspectivas musicais, já não é um álbum mais tão cru. É um álbum muito bom, muito interessante, muito musical, muitas influências e referências, inclusive da música aqui da região Nordeste. Então você tem esse álbum aí, esse último álbum desse processo de estúdio, né? Porque você tem o Gubeck ali. Depois você tem uma fase que os Titãs rompem com o Liminha. Deixam de ser produzidos pelo Liminha e vão produzir eles próprios as próprias músicas, né? Os próprios álbuns, melhor dizendo. E o primeiro, né, o álbum que é produzido por eles mesmos é o Tudo ao Mesmo Tempo Agora, que é um álbum que eu acho que é um álbum bem... Eles vão falar o que eles queriam dizer há algum tempo. E é um álbum meio que é um marco na banda, produzido por eles, e que marca também, é o último álbum com o Arnaldo Antunes como um dos vocalistas da banda, né? O Arnaldo Antunes, depois desse álbum, ele sai da banda. E a banda já quer ter uma perspectiva mais pesada. É um álbum que não é tão bem recebido pela crítica, não toca tanto no rádio, mas eles queriam dizer outra mensagem, falar outra coisa. Queriam sair mais dessa linha do pop e fazer um som mais cru, mais pesado. Eu acho que é o álbum mais sujo dos Titãs, inclusive. Mais cru. Bom, depois desse álbum aí, eu acho que é um álbum que é um marco, de fato, que é o Titanomaquia, que é um álbum que eles vão buscar um produtor, né, nos Estados Unidos, em Seattle, um cara que é referência, inclusive, para essa música que está surgindo ali em Seattle, para o grunge, que é o Jack Endino. O Jack Endino é um cara que vai produzir o primeiro álbum do Nirvana, o Bleach. E ele vem para o Brasil produzir o Titanomaquia dos Titãs. E segundo muitas pessoas, né, e segundo o que eu acho, o álbum mais pesado dos Titãs, com letras mais pesadas,
Não tocou no rádio, mas é muito querido pelos fãs, porque é um álbum bem pesado. Dentre esses, talvez seja um dos meus preferidos. Depois disso, os Titãs lançam um selo, né? Ficou bem conhecido, o Raimundos, né, participou desse selo, inclusive. Eles têm um período ali sabático e voltam em 97 com o Domingo, que talvez seja o álbum meio que transição ali, os Titãs querendo voltar pro pop, querendo voltar a tocar no rádio. Tem, por exemplo, uma música, né? A música título é uma música que toca no rádio domingo. Tem um fato curioso, esse álbum também é produzido pelo Jack Endino, e tem um fato interessante. Nesse álbum vão ter 3 guitarras, inclusive 3 guitarras, né, que vão vocalizar, vai ter uma terça ali, e os Titãs meio que dialogando com uma musicalidade que está surgindo ali entre meados dos anos 90 e início dos 2000. Guitarras mais pop, uma instrumentalidade mais voltada, não sei se eu posso dizer isso, para esse que antecede mais ou menos esse pop punk, hardcore melódico, podemos dizer assim, né? Então tem um fator bem interessante ali naquele álbum. Não sei se eu estou falando besteira, certo? Não é um álbum que eu goste tanto, mas é um álbum que tem essas peculiaridades. E é o Titãs dialogando com a música que está surgindo ali no final dos anos 90. E aí você acaba essa fase, digamos assim, sem o Liminha, e você tem a fase, digamos assim, dos acústicos, que podemos colocar ali que são 3. O ápice da banda, o álbum que mais vendeu, até então, inclusive, o Acústico MTV, que mais tinha vendido, o Titãs grava um Acústico MTV, rearranja as músicas, com percussão, com instrumentos de sopro. É um grande álbum. É o álbum que mais vendeu, que teve diversas músicas que tocaram no rádio, né? Singles, tiveram músicas inéditas que tocaram no rádio. Inclusive, algumas músicas ficaram mais conhecidas a partir dessas versões, como Pra Dizer Adeus. Né? Foi uma música que ficou muito conhecida na voz do Paulo Miklos. Lá, se eu não me engano, no Titãs é cantada pelo Nando Reis. E essa versão do acústico ficou meio que conhecida como a versão oficial da banda. E essa turnê do acústico rendeu tanto para os Titãs, rendeu tanto programa, tanta rádio, rendeu dinheiro, rendeu tanta venda de CDs, que eles decidiram, em 1998, meio que lançar uma continuidade desse acústico, que é o álbum chamado Volume 2. Eles gravam, inclusive, num estúdio que eles históricos das gravações deles, né, que é o As Nuvens. Ele não é ao vivo, mas ele reúne ali metade de releituras e metade de músicas inéditas. Mas as músicas que ficam muito conhecidas, né, desse álbum são regravações, são releituras. Insensível, fica inclusive a versão de Insensível do volume 2 bem mais conhecida do que aquela do Televisão. Não Vou Me Adaptar, que é uma versão, né, de uma música que estava no álbum Televisão, também fica muito conhecida, cantada agora na voz do Nando Reis, a primeira versão cantada na voz do Arnaldo Antunes. Você tem também É Preciso Saber Viver, que talvez é a grande música de trabalho desse álbum, um grande single. Se torna um sucesso tão grande que até hoje os Titãs utiliza como repertório, inclusive repertório dessa turnê de comemoração dos 40 anos da banda. Então esse álbum é meio que uma continuação. Inclusive tem um documento interessante, né? A MTV gravou um especial de 2 shows no Olímpia, né? Gravou esses 2 shows que os Titãs fizeram no Olímpia, em São Paulo, que virou um especial do volume 2, eles tocando ao vivo, né? Não virou um álbum, mas acho que tem registro inclusive no YouTube, se você quiser ouvir. Depois disso, acho que eles fecham isso lançando o álbum As 10 Mais, que é um álbum que não é tão bem recebido pela crítica, não é um álbum que tem inéditas. São 10 releituras dos Titãs. Então tem lá Querem Acabar Comigo, que é a música do Erasmo e do Roberto, tem música do Legião Urbana, tem Aluga-se do Raul Seixas, tem Ciúme do Traje, tem releitura de música de uma banda portuguesa, tem releitura do Tim Maia. Então você tem 10 grandes sucessos ali da música brasileira, tem releitura dos Mutantes, Fuga número 2. Então você tem releituras ali que os Titãs fizeram com jeito Titãs de tocar. E aí eu acho que termina meio que essa trilogia, esse terceiro momento da banda dos acústicos.
E aí você tem um último álbum ali que a gente pode considerar desse Titãs que a gente conheceu, que é a melhor banda de todos os tempos da última semana. É um álbum que na gravação, né, é o último álbum do Nando Reis. Foi um álbum, inclusive, que o Marcelo Fromer participou, né, do processo de criação das canções, de escolha, só que ele falece, né, ele morre antes do álbum ser lançado. Esse álbum é lançado, né, sem já a presença do Marcelo Fromer, que participou de todo o processo, mas não participou do processo de gravação da banda. E esse álbum, eu acho um álbum muito bom, bem produzido, que tem músicas, ou tem a música título, é uma música muito boa, tem isso que é uma balada romântica, e tem talvez o grande sucesso pop dos Titãs dos anos 2000, que é Epitáfio, uma música que toca em tudo que é rádio, das rádios mais populares às rádios menos populares, digamos assim, né? Toca em novela, poxa, é uma música que virou meio que um hino, assim, eu acho que é uma das músicas mais tocadas do ano de 2002. É uma música que tem ali um valor bem importante para esse trajeto da banda, mas é um álbum que marca esses dois baques aí na banda, que depois vão tendo outros, né? Mas marca a saída do Nando Reis, né? Um investimento maior na carreira solo, de manter aquele legado da Cássia Eller vivo também, né? De fazer aquilo que ele queria, né? Ele já tinha meio que intenções de sair da banda, porque achava que não era tão ouvido, tão escutado, que as composições dele não eram tão privilegiadas no contexto da banda. Ele acaba saindo e tem essa perca, né? Muito trágica, triste, que é sempre perder uma pessoa querida, que é a perca do Marcelo Fromer. E por último, agora eu vou falar dos álbuns que eu mais gosto. Vou elencar aqui 3. Talvez vocês nem curtam tanto, quem ouve, né? O primeiro, o álbum que eu mais gosto dos Titãs, musicalmente falando, é o On Black Blonde. Para mim é um álbum que coroa assim um momento da banda. Muitas músicas boas, a banda dialogando com várias musicalidades, composições muito boas, assim, boas composições. É um álbum muito completo, eu acho, da banda, talvez o mais completo. O segundo, que eu gosto muito, é o Jesus, como eu já falei, eu considero ele até melhor do que o Cabeça Dinossauro. E o terceiro, eu não podia negar, o terceiro melhor álbum, na minha opinião, é o Titanomaquia. Titanomaquia, para mim, é um álbum esplendoroso. Ele tem muita música massa, ele tem essa questão da produção do Jack Endino. Ele não tocou no rádio, mas eu acho, pô, ele é uma superação do Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Eles querendo fazer aquilo com muito mais qualidade, com muito mais condição, com muito mais maturidade. Músicas muito melhores, uma sonoridade muito melhor. Poxa, é muito bom esse álbum. Tem álbuns que moram no meu coração. O Volume 2 é um álbum que eu gosto muito, acho bem legal. Embora alguns fãs não gostem tanto, que já é esse processo de Titãs querendo tocar mais baladas e tal. O As 10 Mais, que é parte de um momento importante, assim, legal da minha vida. Legal nem tanto, mas um momento ali da minha vida que eu estava entrando ali na universidade, no curso de filosofia, eu escutava muito esse álbum, então ele faz parte, ele traz a mim muitas memórias. Ele é um álbum meio triste, assim, né? Não sei, ele é uma coisa meio tristonha e tal. Então, são esses álbuns que eu mais gosto. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal, né? Me siga nas outras redes sociais. E é isso, galera. Toda quarta-feira vai ter vídeo aqui eu falando sobre alguma coisa que eu estou escutando. Até mais. Saudações. Venceremos.